Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, a serva e o servo do Senhor Jesus, irmãos, aleluia, no nosso meio. Eu vou assim estar passando a oportunidade para a nossa irmã Maria, aleluia, enquanto o servo do Senhor assim se prepara. Vamos receber, aleluia, com as palmas bem alegres para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Igreja, para nossa meditação nessa manhã, vamos ler aqui em João 13. Vamos ler em João 13 para nossa meditação aqui na palavra do Senhor. Eu comprei, a primeira eu comprei pela internet. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. João 13, que fala assim dessa maneira. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado seus que estavam no mundo, amou até o fim. Glória a Deus, só até aqui. Medita nessa palavra. Aqui está falando que Jesus lava os pés do discípulo, é João 13, do primeiro ao... É só o primeiro mesmo, né? Então ele fala, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar diante desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, igreja, que esse amor de Jesus esteja em nossos corações. Ele o amou e demonstrou o seu amor até o fim. Então, a igreja de Cristo, ela tem que ter esse amor uns com os outros. Amor do Pai. Você vê que ele, como filho, amou todos que estavam aqui no mundo e ele sabia que ia passar para o seu Pai, que é nosso Senhor lá no céu, né? E ele, como filho de Deus, ele demonstrou o seu amor ao mundo. Que o nosso amor nunca seja fingido, mas sim um amor sincero com os outros. Quando entrar em oração pelas vidas, pelos necessitados, doentes, aflitos, os desesperados que não conhecem Cristo, que nós venhamos ter amor e orar pelos que não conhecem ainda a palavra. Que eles estão lá no mundo da escuridão. Mas quando nós apresentar eles nas mãos do Senhor, seja para que o Senhor venha resgatar. Porque quando Jesus estava ali naquela cruz, ele falou, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Então ele sabia que quantas pessoas vão ir à cruz fazendo. Será que eles sabem o que estão fazendo? Então que quando nós entrar em oração, que essas vidas venham reconhecer que realmente é Cristo. Que naquela cruz derramou sangue por todos os homens e todos os pecadores. Então que o nosso amor não seja fingido, mas um amor sincero, assim como o amor de Cristo Jesus pela humanidade. Aleluia. Que nós vivemos um mundo tão difícil de conviver, mas temos a esperança que aqueles que se chegam a Cristo sejam sinceros com Ele, assim como Ele foi sincero conosco até o fim. Tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa manhã, eu vou louvar o louvor 60 em lugar da cristã. Vamos louvar para glorificar o Senhor. Pai Senhor. Em todo tempo, Irmão Senhor, tomará conta de ti.
ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre ali, pois tem cuidado Deus de ti. Glorioso Deus Santo, nessa manhã já te Grande apresentamos, Deus, Senhor, as aleluia, nossas graças vidas nas te tuas damos, mãos, Senhor, a vida dos por teus essa servos, manhã das que tuas tu nos servas. concede, Pai, de Meu poder Deus e estar aqui papai, na tua toma conta casa, da na tua nossa presença. família, da Abençoa nossa tua vida, Pai serva, amado, servo, dos minha teus irmã, servos, dos meus teus irmãos filhos, que e estão. daquele, Senhor, Vai que ainda não continuando a conhece a bênção, tua palavra, visita, aquele abençoar Jesus nessa amado que família. anda, papai amado, Vai como o entrando, clube diz, Senhor, oh Deus Santo, eles não sabem, Jesus amado, o caminho, mas o Senhor tem poder para visitar, para trabalhar, para fazer com que eles ainda, Senhor, conhecer a Ti, para que eles ainda, Senhor, conhecer o Todo-Poderoso, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia dos perdidos, dos caídos, dos que não buscam mais a Tua face, vai trabalhando em cada coração, Pai amado, venha abençoar a nossa nação, meu Pai, venha trabalhar, meu Pai, nesse lugar, trabalha, meu Pai, na vida dos seus servos, dos seus filhos, e daqueles que ainda não te conhecem, se apresenta a eles, Senhor, mostra o caminho àquele homem, aquela mulher que está longe de Ti, faz uma grande obra, Pai amado, na vida do homem, da mulher, do jovem, das crianças, meu Pai, te apresenta os enfermos, os caídos que não têm força mais para buscar a Tua face. Meu Deus, guarda os pastores, os presbíteros, os obreiros da Tua casa, os colaboradores, Senhor, todos os que fazem a Tua obra. Meu Deus, meu Pai, seja com Tua igreja, com Teu servo. Fala conosco nessa manhã na Tua palavra. Faz, Senhor, o Teu querer, faz, Senhor, a Tua vontade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é bom. Aleluia. Chegamos esse horário, deu transtorno lá na avenida. Nós já vamos terminar mesmo às 10, mas eu quero passar essa matéria aos irmãos. Distribui aí, por favor, que vocês sabem. Sobre os dons espirituais, as irmãs não levam e colocam no examine, tá bom? Examine para é uma entrada para a Bíblia Sagrada, para a Bíblia, a palavra de Deus. Então, dá uma aqui para a irmã. Glória a Deus, maravilhoso. Porque é uma confusão grande, sabia? Não é dizer que não, eu recebi, não. É uma grande confusão sobre isso. Que a pessoa, ela não tem uma raiz bíblica, e não tem mesmo, e ela põe na mente que recebeu o dom de revelação, mas não, a Bíblia diz que não. Só pode identificar, os irmãos estão compreendendo? Como se pode classificar dom de revelação? Quando a pessoa possui 3 dons. Senão não é dom de revelação. Deus dá às vezes uma única revelação voluntária. Depois o pensamento da pessoa completa, aquilo vira um transtorno. Por isso que aí nesse texto, como está escrito, diz a palavra, os dons são gratuitos. Já viu dizer que ele pagou o preço para receber dom? Eu já ouvi várias vezes. Os irmãos também devem ter ouvido. Eu recebi esse dom, mas eu paguei preço. Ele já começa a mentira. Quando a pessoa mente, ela está de braço dado com o adversário, com o diabo. E isso é o que não falta. Às vezes a gente ouve. Eu paguei preço para receber dom. A senhora já ouviu, né, falar isso? Paguei. Então, a mentira está aí. Você vai falar que é mentira, às vezes a pessoa ela está tão pensar firme naquilo que ela pensa errado, que ela acha que não é verdade. Então, para ter dons de revelação, se tem um dom a mais de revelação, então a Bíblia está adulterada. Então, a Bíblia não está adulterada.
mas a pessoa ela aumentou um dom a mais. Porque os dons são quantos? 9, né? Dividido em 3 grupos. Aí esse grupo que está dividido já inclui o dom de revelação. Aí se a pessoa recebe um dom a mais de revelação, do jeito que as pessoas falam, são 11, são 10. E o número do Espírito Santo seria 11, aí entra a transgressão. O número do Espírito Santo não é 11, o número do Espírito Santo é 10. Avalie bem isso. Por que o número do Espírito Santo é número 10? Porque as qualidades do amor são quantas? Não são 9? Está em 3 de 1 Coríntios, 9. O fruto do Espírito são quantos? 9, o Espírito Santo que rege 10. Compreendendo? Agora, os dons espirituais são quantos? 9. E o Espírito Santo que rege 10. Agora, quando a pessoa recebeu um dom de revelação fora da raiz bíblica, é falso. E aí é grave o problema, que é o que mais o povo aceita. O que mais o povo aceita é esse tipo de trabalho de relação. E isso não traz nenhum resultado. Por isso que a gente vê pessoas, a gente sabe, revela pessoas que têm problema mental. É você mesmo. É você e a pessoa não é ela, mas só que ela fica da mesma maneira que está. Não se libertou daquele problema mental, continua com aquele problema mental e dizendo que é você que Deus fez a obra. Não, Deus fez a obra no sentido comum, mas a pessoa permanece da mesma maneira que ela está. Quando Deus faz a obra, a pessoa muda. Se é para cura, ela fica curada. Se é para a mente, ela fica com a mente totalmente nítida. Glória a Deus. Compreendeu? A grande confusão que está, e o povo, isso vai fazendo com que o povo vai cada vez mais. É ensino bíblico, não vou. Compreendeu? E aí, quando você rejeita a palavra, a própria palavra já está testemunhando contra a pessoa. A palavra diz: olha, você porque aí não foi, deveria aprender, não aprendeu, então você está assumindo a sentença contra você mesmo. Por isso que a situação ela é gravíssima. E não tem como a pessoa deixar a parte de orgulho se ela não se renunciar e entrar na Bíblia. São gratuitos os dons, já tive esse comentário, né? Não pode ser adquirido, Atos 9, capítulo 8, 29, que diz a palavra de Deus, melhor dizer, são revogáveis sem arrependimento, Romanos 11, 24, 29. Às vezes Deus habita na pessoa, ou Deus usa a pessoa e não habita nela. Por causa dos dons irrevogáveis. Judas, com esse bom dom, ele foi até a forca. E depois, na hora que ele estava próximo à forca, ele produziu lá um arrependimento emocional. Arrependimento emocional não tem função com a verdade. Não tem. Esse é o perigo. Ele se arrependeu, no capítulo 27 de Mateus. Ele arrependeu, mas aquele arrependimento é emocional. Aquela emoção que fez, tu arrependido, só que a obra antes, ela foi fazendo cada momento a mais, a obra de Judas, né? Foi cada momento a mais preparando a sua própria contração ali, sua própria contradição, e continua assim. Hoje, nos dias atuais, qualquer pessoa, ela diz que recebeu o dom de revelação.
Só que a Bíblia fala que não, porque nós temos que usar a Bíblia para quê? Para as nossas informações e defender a nossa fé cristã. Porque Jesus nunca usou esse tipo de coisa como a pessoa usa. Não, ele usava o quê? Ele usava a palavra com sabedoria, com a ciência e com discernimento. Depois ele encerrava dizendo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ele transferia a responsabilidade para quem ouvir. Quando eu estou revelando alguém dessa maneira que as pessoas fazem, estou tomando toda a responsabilidade para mim. Isso contribui para quê? Porque geralmente há os erros. Há erros que não é corrigido. Esses erros contribuem para quê? Para a condenação. Porque é palavra ociosa. Aqui em Mateus 12, 36, 37, diz que toda palavra ociosa que a pessoa disser, há de dar conta dela no dia do juízo. Aí o que pelas palavras serão justificados, pelas palavras serão condenados. Exatamente. Agora, se a pessoa, por exemplo, a pessoa ela é um profeta, mas ela não é irrepreensível, ela é precipitada. Me lembro no capítulo 4 de Lucas 18, Jesus dizendo, Eliseu era profeta, mas ele só foi revelado uma pessoa, hein? Imagina Deus revelar uma pessoa para outra, para o revelador, e ele transmitir 10 revelações, ou mais, ou tudo. Depois ele vai embora e ele não sabe se cumpriu. Ele trouxe 10 responsabilidades sobre ele para condenação, segundo a Bíblia. Porque se as 10 cumprir, aí ele falou segundo discernimento, sabedoria e ciência. Se 3 cumprir, ele foi um aventureiro e está justamente inseguro na palavra. Não estão compreendendo? A aventura, ela não é nada confiante. O que traz a confiança é a origem da palavra, a segurança da palavra de Deus. Senão a pessoa, ela está caminhando para trás, você não está indo para frente. Diz aqui a palavra do Senhor, nesses assuntos que depois as irmãs levam para casa, leiam, olhem na Bíblia, examine e depois tira esses resultados importantes dessa palavra. São irrevogáveis, procura os melhores dons, desejar os dons, não desprezar os dons. A diversidade de dons, tem aqui os versículos que agora nós vamos terminando. Uma necessidade da igreja. Observação dos dons espirituais são manifestos através de uma ação direta do Espírito. Sabe o que é a ação direta do Espírito? Quem sabe? Ação direta. Ação direta é que a pessoa ela tem um ministério pessoal. Então Deus vem direto falar com a pessoa, vem direto falar com ela, vem direto falar comigo, vem direto falar com o irmão Israel, vem direto falar com outro irmão e entra nós em comentários, e não em revelar nesse tipo de chamada. Porque ela está na hora direta, principalmente no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quem é que examinava o povo? Quem revelava o povo? Porque o povo chegava e se revelava. Não era o sacerdote? Ou não? Não era não? E agora, para ter o dom direto, qual foi a atitude que Jesus fez? Fez sacerdote de nós. Deu compreenderam? Então, por isso que a palavra diz, Paulo dizendo, respeitando o tempo, encher do Espírito Santo para tecer bons comentários.
Aí o dom, ele é nação direta. Esse minuto que fala, vamos ver aqui no capítulo 6 de Gálatas, verso 4. Abre as nossas Bíblias. Vê que é totalmente diferente da influência, na influência chamada neopentecostalismo. A influência neopentecostal, ela é uma influência que neutraliza a verdade e vai mais na emoção. Deus me falou, já chego de você. Só que você precisa de estar sempre informado por Deus a vida toda. Você não vai ter um profeta do seu lado a vida toda. Você não vai ter um revelador do seu lado a vida toda. O único revelador que está ao nosso lado a vida toda é Cristo dentro de nós. Dentro de nós. Por isso que ela fica na ação direta. Às vezes de 8 em 8 dias aparece uma pessoa, talvez até mais que isso. Romano? Não, ele falou Gálatas. Gálatas 6,4. 3 e 4, se não quiser ler, pode ler. Gálatas. Gálatas está logo depois de 2 Coríntios. Aí eu encontrei a Epístola de Gálatas. Capítulo 6. Depois de 2 Coríntios, né? Aqui 6,4. Mas cada um a sua própria obra terá a glória em si mesmo, não no outro. Já falei. Pode ler, irmão. Completa aí. Lê mais uma vez. Gálatas 6, verso 4. 6, 4? Deu 3 também. 3. 6, 4? Ele falou para ler 3. 3? Isso. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não outro. Isso, justamente. Essa glória de Pai que ele distribuiu para filhos é os dons espirituais na ação direta. Você está pregando a palavra, você está tirando da Bíblia, ou interpretando da Bíblia e distribuindo para o povo. Mas essa glória é uma glória que Deus deu para cada um individualmente. Prove cada um a sua própria obra. Por isso que Jesus, quando a pessoa está usando uma revelação de mentira, dizendo assim, olha, Deus está falando para as 3 pessoas para vocês vigiar, ele está mentindo. Sabia? Sabia que está mentindo? Quer ver? Dá uma olhada ainda nesse tempinho que resta, em Marcos 13, 37. Isso. Então, as pessoas, elas preferem mais viver com o tempo vem da enganação do que a realidade da palavra. Mas por quê? Porque não teve um bom princípio de ensinamento. Quando a pessoa cria sem escola bíblica, cresce no tempo da religiosidade, sem escola bíblica, não tem como ela se aperfeiçoar, porque a palavra de campanha não está no campanha de disco para receber aquilo. O Marcos só tem até o 30. 13. Ah, é 13? É Marcos 13, 30. 37, não sei também. Ah, tá. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Não é 2 ou 3, não, é todos. É todos. É para todos, está compreendendo? Você defende a mentira usando o quê? Defende a heresia usando o quê? A palavra.
usando o ministério da palavra. Em Marcos, Lucas, Mateus, está a mesma palavras. Jesus dizendo, as coisas que eu vos digo a Todos. não é você, não. A pessoa ela está fazendo uma obra profana. Está profanando a raiz da palavra, o fundamento da palavra. Profanando o nome de Deus. Então, isto leva a pessoa para onde? Ela está usando ansiedade, palavras ansiosas. Leva a pessoa para onde? No capítulo 12 de Mateus, vamos ver o que diz a palavra 36, 37. Aí, meu amigo que encontrar, pode ler. Vamos lá, analisando. Então, é assim que funciona a palavra. Que é a minha responsabilidade de transmitir a palavra, ela é transmitida para a responsabilidade para o povo. Agora, quando eu começo com essas ironias, eu estou tomando a responsabilidade do povo para mim. Agora, somente encontrar Mateus 12, 36, 37, leia aí. Depois nós vamos ligar. Mateus 12, 36. 37. O próprio Davi disse, pelo Espírito... Aí Mateus 12. Eu estou em Marcos. Marcos. Não, é Mateus, cadê? Marcos 12, 36. 36. E 37. É o próprio Davi disse, né? Está em Marcos? Em Mateus? Mateus É 12. Mateus ou é Marcos? Do Mateus. Ah, Mateus. Mateus. 12, 37 de Mateus. 36 e 37. 12, 37. Diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, onde dá conta no dia de juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Todo erro que você comete e não corrige, ele transforma em iniquidade e contribui para a condenação. Por isso que Jesus, ele prontificou de nos perdoar a todo momento. Mas desde que haja arrependimento, porque quando não haja arrependimento, a palavra ociosa, ela ficou arquivada para o dia do juízo. E a igreja ela não vai a juízo para ser julgada. A igreja ela sai do juízo agora, desde que ela recebeu a Cristo. Não entrará mais em juízo, mas passou da vida para a morte, da morte para a vida. Agora, no entanto, que a pessoa acrescenta as palavras, ou ela transmite palavras de si mesma, ela está identificando Deus como mentiroso, um Deus falso, um Deus que não é confiável, um Deus que fala e não se cumpre. Aí ela está plenamente, como já disse, profanando o nome de Deus. Perigoso demais. Perigoso. Se é perigoso, não, a palavra diz que é mais direto para o inferno. Pecado que leva para a condenação. Às vezes a pessoa emocionada, tá, a igreja está de santidade, para mim na minha pau vai estar, papai, e aquela gritaria. Só que a palavra diz que o homem não lemos, é justificado, ou reprovado pelas suas palavras. Veja como faz a escola bíblica, faz falta. Porque já nesse encerramento, na época da lei, Deus entregou o sacerdócio arâmico, na ordem de Arão e sua família, da descendência de Levi. Esse sacerdote de você examinar o povo, uma pessoa, ela durou até a cruz. Depois que terminou a cruz, ou que Jesus realizou a sua obra na cruz, então o ministério de Arão,
que era o ministério sacerdotal, que quem examinava o povo era o sacerdote, o sumo sacerdote, parou. Aí depois que esse sacerdote terminou, aí entra o quê? O sacerdócio de Cristo, que é eterno. Aí o que é que Jesus fez? Ele fez de cada um de nós sacerdote. E é preciso não aceitar nessa palavra, você vive sem saber por onde está. Agora, esta violação de honra, ela está presente quando a pessoa rejeita o sacerdócio de Cristo, porque ela não sabe, porque nem ela sabe se ela é sacerdote, o que ela é, e começa a transmitir para o povo. Veio no capítulo 5 hoje já vamos terminando mesmo, assim agora nesse horário, capítulo 5 de Hebreus. Do versículo 1 até o 3, fala sobre o sacerdote de Arão, para resumir mais. Depois do 4, fala que somente Arão, somente a tribo de Levi, teve essa honra de ser indicado por Deus, pelo chamado do próprio Deus, para examinar o povo. Agora, vê o versículo 4, Hebreus 5:4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Isso. Mas o ministério de Arão, se você der uma sequência no capítulo 6 e 7, até o 10, fala que Jesus entra o sacerdócio de Jesus como eterno. Aí, nesse sacerdote de Jesus, ele aparece em João testifica, dizendo: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou e nos fez reis de sacerdote, que é para que cada um possa chegar individualmente diante de Deus. Meu irmão. Por isso que Paulo, respeitando a conduta, ele disse: Paulo não examinava as pessoas, ele ensinava, ele instruía. Ele dizia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por causa do quê? Respeito do sacerdócio de Cristo, e hoje ele nos capacita para nós examinar nós mesmos e não ser examinados pelos outros. Porque se for examinado pelos outros, você nunca sai de pecado. Porque esse sacerdócio ele foi cancelado. E diz a palavra: e ninguém toma para si essa honra. Você está compreendendo? De colocar como intermediário entre Deus e a pessoa. E transmitir: olha, Deus está me falando, a não ser Arão, que foi chamado por Deus, escolhido. E esse ministério de Arão, ele terminou no ministério de quem, Israel? Jesus. Daí para cá, em vez de um revelar o outro, você pode ver que todas as pessoas que têm raiz bíblica, os judeus que têm raiz bíblica, uns no Novo Testamento já, outros não, mas todos os pregadores que têm raiz bíblica dentro da palavra, eles interpretam a palavra com a responsabilidade e em parceria um com o outro. Mudando a lei, muda o quê? Sacerdócio. Parece que é no livro de 7 de Hebreus mesmo, verso 12, já vamos terminando. As irmãs compreenderam? Então, a situação para não estudar a palavra é perder as oportunidades, porque a pessoa tira o jugo leve e coloca o jugo pesado em cima dela e das outras pessoas também. Até aí vocês são? 7 e 12? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Quem é? De Levi para Cristo. Se você houvesse o 11, vai dizer que nós somos descendentes de Cristo,
mas não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Ele é judeu. E dessa mudança de sacerdócio de Arão para Cristo, é que agora nós se tornamos o quê? Sacerdote. Hã? Sacerdote, é Apocalipse 1, 6, 7, não vou mais ler, mas comentando. E é aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou, e nos fez reis e Sacerdote. para Deus, né? A Ele honra e glória para todos sempre. Amém. Tem dúvida? A situação está bem? É muita honra e glória, muita honra. Mas, do dia de Pentecostes para cá, os que deu ouvidos à palavra, eles foram cheios do Espírito. E continua sendo cheio. Mas a pessoa que Deus enche do Espírito Santo, qual é a atração que ela tem? Não é pela palavra? Ela quer ouvir a palavra, ela quer ouvir não só louvores, mas também a palavra. Ela quer orar, mas ela quer completar a oração, ela quer, depois que ora, ela quer ouvir a palavra, quer receber a palavra. Ela quer também interpretar a palavra, compreender a palavra. O que traz o avivamento dentro de cada coração é a maneira de orar. E depois a maneira da oração, porque orar e oração não é a mesma coisa. Já tivemos esse comentário várias vezes, você não sabe que não é? Orar e oração não é a mesma coisa, sabia, Moisés? Orar, não, você não sabia não. 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 Orar e oração É diferente uma da outra. diferente. Diferente. Orar é falar com Deus. Nossa. Agora, a oração é você entrar em atitude, entrar em ação. Terminou de orar, você ora, como Paulo mesmo pediu, orava e pediu oração por ele, para que ele entrasse em ação. E orando juntamente também por mim, para que no abrir da minha boca, Deus me dá a palavra para fazer notório aos que ouvem. Isto é ação. 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 Muito bom. Não é só. Orar sem ação é uma oração meio termo. É uma vida de oração, não é uma vida de oração, a menos que a pessoa estude a palavra. Porque já no Antigo Testamento os profetas tinham uma vida de oração, mas eram escritores. Compreenderam? Eles entravam em ação. Isaías, imagina um profeta na época de tanta dificuldade com material de preparação didática. Isaías escrevesse 306 livros com toda aquela dificuldade que não é igual agora, você vai só nas telinhas e assim por diante, escreve com no papel e até lá não, agora nessa época. Mas naquela época não, era rolos, não tinha capítulo, não tinha versículo. Estou compreendendo? Ele precisava degolar o animal, tirar a pele do animal, pôr para secar e depois escrever com tintas. Com muita dificuldade. Então, eles não era só de orar, eles eram homens de oração, porque eles oravam e entravam em ação. Escrevia. Quando Deus falou com Jeremias, eu te consagrei das nações, a ti por profeta das nações, Jeremias começou já entrar em contato com Baruque para escrever. Sempre foi assim. E Deus continua abençoando. Os irmãos compreenderam? Olha isso, irmão, olha isso. Aquela mensagem de Salomão, que ele ofereceu vários milhares de boi fazendo para Jesus Cristo. Foi degolado, aquele boi todinho foi degolado. Sim, ofereceu. 1000 animais. Porque a nação a nação, né? Era suficiente para toda a nação. Exatamente. Foi degolado? Sim, porque naquela época o sacrifício era feito por animais que simbolizavam quem? Cristo. Cristo. Deus. Foi muito boi. Foi muito boi que foi degolado. Muito bastante. 1000 bois, muitas ovelhas, carneiros, cordeiros, assim por diante, degolavam em sacrifício.
Ai, meu Deus do céu. Por isso você tem que ler. Primeiramente tem que fazer o quê? Orar. E depois de orar, entrar em Ação. oração, que é ação. Você ora, mas não faz a oração, porque para a pessoa, geralmente, para os que não sabem o sentido direto da palavra, diz, eu vivo em oração. Não, ele pode estar pedindo. Mas é a mesma coisa, ele pede sabedoria. Se ele não vai ler a palavra, ele é uma pessoa que recebeu a graça de Deus em vão. Está pedindo, mas não fez caso daquilo que precisa completar atrás. Não tem. Por isso que é preciso ter a escola bíblica. Bom, é uma ordem imperativa, não é? Ela está no imperativo. Ide e ensinar. Ensinar e acompanhar e avaliar o ensinamento. Mas hoje, nessa época, a gente observa que até nas pregações, não é todos, mas as muitas pregações, a gente vê que a pessoa não tem paciência na pregação, ela está ansiosa. Ela grita demais, ela pula demais, ela quer forçar a barra. Não procura fazer com que a pessoa compreenda o que está sendo transmitido. Lembra daquela palavra? Mas graças a Deus, que nos dá vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo também. Tem fundamento? Não. Porque não teve explicação. Agora, por qual motivo que Paulo disse, graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ele nos retirou da força do pecado causado pela lei. Era uma lei de fazer para receber, a soberbice. Soberbice porque o homem não consegue fazer segundo a lei manda. Aí quando Paulo diz, o aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei, em seguida no versículo ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, antes dele usar essa expressão, ele usa o quê? Vocês estavam retidos pelas regras da lei. Que era a lei, eu vou fazer para Deus me dar. Hoje essa soberba não tem saído dos corações. Não é fazer para Deus dar, é Deus dar para fazer. Nós estamos na época da sétima e a última dispensação, onde Deus enche nossos corações das boas obras e aí você distribui de graça. Recebe de graça e distribui de graça. Você não faz nada para fazer, para receber. Você recebe para fazer. E o Evangelho é testemunhar pelo que Deus faz e não pelo que a pessoa faz. Interessante, mas hoje a inversão da linguagem antiga, ela está presente. E ainda mente tanto que diz que Deus revela sacrifício. Imagina que situação grave. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, a pessoa Deus me revelou para fazer tantos dias de sacrifício. Quer dizer, que Deus está escrito na Bíblia que Ele não quer. Agora a pessoa emocional, ela chamada emocionalista, sensacionalista, exclusivista, ela revela, Deus me revelou para você fazer tantos dias, só que a Bíblia diz que é mentira. Isso é verdade. Aleluia. Entendeu? Mas as pessoas creem mais no homem ou na palavra? No homem. Do homem, né? No homem. Agora ele quer no homem, deixa a palavra clara. No homem, isso aí está causando grande transtorno na vida. Você vê, escolhe em vários outros lugares. Os apóstolos se uniram depois que o Espírito de Deus veio sobre eles. Na igreja primitiva não tinha contenda, não tinha desordem. A igreja primitiva, o povo não dava 10%, o povo chegou a uma conclusão de dar 100%, tudo. E ninguém tinha falta de nada. Você vê? Foi além dos 10%, além dos 50%. 10 reais, 2, né? Ninguém passava necessidade, os Não. apóstolos. Hoje Então, era a obra do Espírito, essa obra ela está presente. Agora precisa ver como a pessoa reage. É uma realidade. Deus continua abençoando, que são filhos de Deus aqui. Mas leva essa matéria, Deus Pastor quiser. Manuel, aqui ó, hoje em dia, pela palavra de Deus, que nenhuma igreja da terra chega à igreja primitiva, chega?
Então, dá para observar que não. A não ser, é justamente. Porque elas eram muito unidas em tudo e hoje ninguém vê a união, pastor. E o povo só me dá, eu quero. E o povo vai morrer. Ó, uma vez, Deus falou com Moisés assim, não teve Moisés. Diga ao povo que traga oferta para o templo. 26 dias de Sabe quantas vezes Deus falou para Moisés falar com o povo trazer oferta? Quantas vezes? De repente Moisés passa um aviso ao povo dizendo, não traga mais ofertas, que tem já está suficiente. E hoje? Irmãos, eu vi uma barbarismo. A pessoa ela faz aquela lavagem, não é dinheiro. Quer dizer, se você ajuda a evangelizar, você dá uma oferta de R$300 para o evangelismo. Você vai ganhar um kit de evangelização. Sabe quanto custa tudo? R$20. Custa 20. Mas entrou quanto a pessoa? 280. A gente vê isso. Eu vi uma história. A pessoa no culto vendeu uma xícara de R$10, 20, 30 no máximo. R$90. A xícara? Olha, quem tem R$90 para ajudar na obra vai levar essa xícara. E foi nosso ministério mesmo, não foi outro não. Aí a xícara custa R$20, 15. Mas você deu 90 para receber. Agora o restante que entra vai para contrabandista, porque não tem outra coisa, não é tudo isso. Aí Deus fala, então a situação está dessa maneira, irmão. Você quer ajudar a evangelizar? Dá aí R$300 ou R$800. Você vai ganhar um kit. O kit custa R$30. Mas você deu quanto? Por isso que entra carro blindado, carro para a família, carro para a esposa, carro para o esposo, carro blindado, e as pessoas estão na mesma vida de pessoas humildes, que é melhor estar unido com Cristo. Sim, pastor, mas diante de Deus tem um grande preço sair. Depois sair para mentira, não pode ter mentira. Mas a gente observa isso. Mas observa isso, irmão, uma pessoa, ele é vamos dizer assim, um mecânico, ele ganha razoável, um pedreiro, pode ter um ajudante. Ele vai exercer o ministério do Evangelho, de repente ele se torna milionário. Mas se ele continuar no seu trabalho, ele tem a sua pão de cada dia, a sua vida controlada ali, e às vezes até mesmo uma vida não muito desenvolvida materialmente, mas que dá para controlar. Agora, um pregador que nunca trabalhou, ele tem o direito do seu salário, mas não de sungar a pessoa, explorar a fé da pessoa. Um pregador, às vezes ele faz um salário de R$90 mil, R$50 mil. E a gente sabe que tem, e não são poucos. Agora a irmã, nós, classe humilde, está aí o pão de cada dia, graças a Deus, mas a gente não se torna milionário. Isso é história grave. Pessoa, não vou citar não, questão de ética, mas pessoas tornou milionário através de exploração de fé. E agora a pessoa era ameaçada de sequestro. A pessoa agora não podia andar só, ela precisava de segurança. Mais um certo tempo, assim, a própria segurança sequestrou a pessoa, esbofeteou a pessoa,
traumatizou a pessoa, pancadas fortes na cabeça e a pessoa ficou paralisada. Arrumou muito dinheiro, por exploração de fé, carros bons, fama alta, e agora não pode mais andar só, tem que andar com segurança. Depois os próprios seguranças pegaram ele, sequestraram, levaram para um determinado lugar, quase matou e essa pessoa hoje está aí. Foi os próprios seguranças da pessoa. Mas começou por onde? Ganância. Queria adquirir, não deve. Sungar as pessoas. Estava conversando com a minha esposa sobre uma exposição de alimentos na internet. Uma pessoa fez, sempre faz. E eu disse para minha esposa, mas isso aqui é para rico, para milionário. Quem tem possibilidade de participar desses alimentos está mal. É assim que está hoje o Evangelho, na vida de muitos. Agora, bem-aventurados os humildes que ficam aí mesmo. Ficam assim mesmo, né? Estamos assim mesmo. Aí não compreendeu? Pastor, um dia eu estava no culto, sabe? E o irmão falou assim, o seu voto de 100, você põe na sala e a bênção de Deus vai chegar na sua casa. O meu esposo falou assim para mim, isso é heresia, isso é heresia. Heresia que leva para a condenação, porque o amor ao dinheiro leva para a condenação. O dinheiro como patrão, ele é para a glória de Deus, mas o dinheiro como servo, melhor dizer, como patrão não, como servo é para a glória de Deus, mas o dinheiro como patrão é a condenação de qualquer pessoa. Pois é, a heresia não é você receber de Deus a graça com abundância para distribuir. Agora Jesus disse, não é o pão nosso de cada dia. É bem explícito na Bíblia. Mas o povo não gosta de escola bíblica. Porque também eles não aprenderam, no princípio, nessa parte, não teve escola. Então não teve escola bem para que os membros crescessem com uma mente bem assim, aqueles mais simples ainda, crescessem com uma mente bem tapada, porque a mente bem tapada está preparada para receber tudo que é tipo de erros, de heresia. E é o que se vê, é o que se vê hoje. Ah, você vai fazer tal dia, você vai pegar, você vai fazer, então entra a fé supersticiosa. Sabe o que é fé supersticiosa? Não. Fé que usa como simpatia. Fé que você crê no objeto. Ah, tá. Qualquer objeto que você diz, eu recebi a bênção. Através desse objeto está ligado à fé da feitiçaria e do romanismo. Qualquer objeto. Seja papel, seja pano, seja rosa, seja vassoura, como alguns usam até, seja pedacinho de pão. Então, seja água, seja qualquer coisa que a pessoa, que é comum, que a pessoa espiritualiza, ela está usando essa fé profana. Fé que o espiritismo usa. E não se vê muito isso. Por quê? Porque dá muito dinheiro. Chegou alguém fazer voto de salmo primeiro, só dá R$1. Ninguém vai, né? Só o primeiro, salmo 2 não aparece de volta, aparece? Aparece? Não. Por quê? Agora, o povo fala assim, pastor, ó. Eu fui em uma igreja essa semana e o pastor falou assim, ó, vai fazer um voto em 2. Então, todo mundo, o voto de todo mundo é de 20. Quer dizer, quem está lá no pagode tem que mandar o salário dos outros, é? Então. Eu acho isso super errado. E o povo Não, a heresia ela é bem transparente para que observe, irmão. É uma realidade nisso. Eu observo muitas coisas, eu não tenho muita leitura, mas eu observo. E vou muito na vida. Deus não gosta de crente tolo. Como diz um determinado irmão, falando com outro irmão. Irmão, Deus não gosta de crente besta. Ele disse bem assim, Deus gosta de crente que tem a mente aberta. Não vai comendo tudo que recebe, não.
ele entra primeiro no processo da palavra, discernimento. Discernimento não é julgamento, discernimento é você discernir o que está certo e o que está errado. Isso é discernimento, e não é julgamento. Julgamento é vocês falar do que não tem certeza. Então vamos, quem gosta de estudar a palavra é beneficiado. Biblicamente falando, e Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder. Agora que eu não levo esse aqui sobre os dons, estou dividido, não é? Onde se encaixa o dom de revelação, a palavra da sabedoria, ciência e discernimento. 3, mas extraído da Bíblia a palavra de Deus, que é a profecia, a Bíblia interpretada e transmitida. Interessante, não é? E a gente está nessa. Por isso tem esse descontrole entre desunião de crentes demais. A desunião está grande quando às vezes aparece uma ideia de unir, alguns nem aceitam. Porque quem não, de acordo com a palavra, quem não gosta de crentes de outro ministério é Satanás. Esse é o perigo. Está compreendendo? Tem crentes que ele fica nessa visão de julgar de fora para dentro, né? Não é isso? Essa é a visão invertida, que não tem nenhum efeito sobre isso. Antes ele vai condenando ele mesmo. Agora a visão correta é a que avalia a obra de dentro para fora. Exatamente. É o caráter, é a mansidão, é o desejo de estar unido um com o outro. Eu já cheguei à conclusão, às vezes irmãos de outro ministério, nós também às vezes tem. Ela vai cumprimentar, já aconteceu comigo, irmãos da igreja, por exemplo, da igreja batista. Às vezes elas usam calça, usam até brincos. E quando ela vai te cumprimentar como ser de Deus, ela cumprimenta, pega na sua mão, dá um aperto na sua mão, olha no seu rosto e dá aquela reverência de servo de Deus. Viu? Na própria saudação, se observa que aquela mulher é uma mulher que tem responsabilidade naquilo que ela recebeu de Cristo. Ela tanto está demonstrando a sua salvação, quanto reconhecendo o servo de Deus, até na saudação. Se for pastor, ela também, o pastor, e todas as vezes que termina o culto, ele fica lá na saída. Ele cumprimenta um por um. Terminou o culto, ele já está lá onde o povo passa. Todos, pega na mão de todas as pessoas, com sinal de consideração. Será que precisa aprender a palavra ou fica assim mesmo? Precisa? Quer aprender a palavra, né? Porque quando Jesus viu essa atitude, porque a gente precisa trabalhar na obra, na Bíblia, uma das coisas que a pessoa precisa muito ensinar é a isenção da malícia. Sabe? Isenção de malícia. Porque quando não tem isenção de malícia, você já mede a pessoa da cabeça aos pés, já entra no juízo com ela. Agora, quando os fins entram de malícia, não tendo a malícia, você tem mais a maneira de compadecer na pessoa do que criticar. A malícia mata o ímpio. Paulo fala disso no capítulo 5, né? Fala, né? E nós fazemos festa não com a malícia, a maldade, mas com os atos da sinceridade, tá? De dentro para fora. Isso é lindo na palavra de Deus. Deus até passando aqui, mas as irmãs mesmo. Quando Jesus pregava, ele falava muito sobre roupa. Quem? Jesus. Não. Não é porque hoje é essa coisa, né? Porque eu tenho uma irmã que ela faz
de roupa, de calça, dessas coisas. Aí ele fala para se vestir como ovelha, está falando de roupa, mas sem orgulho, sem julgar aqueles que não estão naquela posição. Porque o Evangelho, agora, ele está no plano da recuperação. Uns se envolvem mais rápido, outros demoram mais, mas a paciência tem que estar. Então, Jesus nunca pregava olhando para a pessoa por roupa e aparência. Ele mesmo disse, não julguei segundo a aparência, João 7, 24. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, o caráter. Coração, né? O coração. Porque Jesus tanto usava camisolas, como as mulheres também usavam camisolas. Não era assim? Ele nunca usou calça, nunca usou terno, nunca usou gravata, porque a cultura da época não... Sabia, irmão? Usou camisa, né? Roupão. Roupão. E as mulheres também, então, praticamente era tudo igual, né? Não tinha uma diferença de um efeito só. Então, quando ele começava com a palavra, ele já entrava no ensinamento do caráter da pessoa. Depois ele não pediu, olha, não é você. Ele nunca mandou dizer assim, levanta a sua mão, levante a mão, não é você, levanta a mão, que é a bênção, não. Ele disse, ele transferia, como já disse, a responsabilidade para quem ouvia. Ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, nunca isso. Quem levanta a mão pode ser uma aventura e não é confiável. Agora, ouvir, como ele diz, ouvir, compreender, produzir, é ato da responsabilidade de quem ouve. Interessante a palavra. Ele pregava e dizia, quem tem ouvidos para ouvir. Hoje eu ouvi, agora me recente eu ouvi pessoas dizendo, enfermidade nunca mais, mentira. Porque todas as pessoas que recebem a cura divina e não aceitam a Cristo, futuramente as enfermidades voltam todas. Há pessoas que expulsam os demônios e elas não aceitam a Cristo, de repente volta a 8. Ou mais 7. Quanto a Jesus. Então, essa insinuação de iludir as pessoas não tem faltado, mas é perigoso. Porque lá em Mateus fala, não é 12, 53, 30, depois de 40 e 42, fala de Jonas, depois que o Senhor fala sobre Jonas, diz, o espírito mal quando sai de alguém, vai por aí procurar repouso, não voltando, não encontrando volta. Aí o estado daquele homem é pior do que o... O pastor, outra pergunta aqui Jesus pegava muito lá na praia, né? Mas ele sabe como é que estava aquele povo ali, né? O senhor não pegava muito na praia, né? Jesus pegava na praia. Direto. E ele pregava com a palavra acolhedora. E aí não sabe que ele pregava sentado, né? Ai, que bênção. Ele sentava. Pregava sentado. Como demonstração, quem não se senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Ele estava aprendendo com o Pai. Aleluia. É interessante, até no gesto de aprender, Deus continua nos abençoando, mas foi bom. Chegamos atrasados, mas tiremos o horário e valeu a pena porque é para Deus. Não está em muitas pessoas, mas Jesus está interessado a pregar para todos, mas principalmente para os que têm interesse em ouvir. Amém. Aí sim, aí ele aplicava a palavra. Seja uma pessoa ou uma multidão. Está interessado em ouvir? Por isso que ele pregava por parábola, não é? Que era uma pregação difícil de compreender. Porque quem tivesse interesse chegava até ele. Aí ele revelava a interpretação daquilo que ele falou. Interessante, né? E quem não se interessava ia embora assim mesmo. E ficava só na metade. A parcial. Vamos agradecer a Deus, mas é importante. Então, os irmãos levam essa matéria, examinem direitinho e
Às vezes Deus dá uma revelação, chama revelação voluntária. E às vezes não dá mais nenhuma. Aí a pessoa faz aquele monte de aventura. É o que se vê hoje, não é julgando, isso é discernimento. Sabedoria, discernimento e ciência do que está falando. Ciência. Deus falou com Adão e Eva, já fazendo essa oração. Não coma do fruto da ciência, do bem e do mal, porque a ciência, nesse sentido que Deus falou, é um atributo que pertence somente a Deus. Sabem o bem e o mal. Por isso que a serpente bateu bem lá. Tem ciência em tudo, não é? Ciência no que fala, no que faz. Estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho concedido nesta manhã e nas demais também, com poder a tua infinita misericórdia, a tua santíssima palavra. Meu Deus, apresentamos ao teu povo, Senhor da glória, apresentamos, Senhor, da glória cada um, com a tua graça divina, levanta-nos em paz, como nos trouxestes, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, e assim seja. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. E a paz de Cristo, na graça de Deus. Glória a Deus. Leve São Mocinho para casa, mas é uma expulsão. Ainda é o quinto, né? Tem uma Igreja mais grande pequena, valor né? na Tá Bíblia. bom, então. É a palavra da origem da palavra. Não pode ver que Daniel escolheu 10 dias